Para o lançamento da revista eletrônica do Conselho Nacional de Justiça, número 2 de 2020, tem a palavra o ministro Luiz Fux. Bom, senhores conselheiros, senhores presentes, autoridades, toda instituição que tem um viés acadêmico como o nosso tem de ter a sua revista, uma revista com grande difusão, uma revista que permita a todos nós publicarmos aquilo que representa as aspirações do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça é um grande laboratório, é um grande centro de experiência para que nós possamos promover o aperfeiçoamento das nossas instituições, da nossa cultura e da nossa democracia. Então, hoje eu anuncio com muita satisfação, nossa última sessão, eu anuncio a publicação do 2º número de 2020 da revista eletrônica do CNJ. Nesta edição, composta por 55 artigos, são apresentadas importantes reflexões sobre a temática poder judiciário, eficiência, transparência e responsabilidade, que, na verdade, tudo se sintetiza nessa nova denominação de accountability, que é o que se aplica aos homens que cuidam do patrimônio público. A revista é supervisionada por um conselho editorial formado exclusivamente por doutores, que têm título de doutorado, e todos os artigos são submetidos ao sistema Blind Peer Review, avaliação de pareceristas, também doutorados na matéria. Esse sistema confere qualidade e confiabilidade aos trabalhos publicados, estabelece o periódico como um importante instrumento de incentivo à produção do conhecimento técnico e empírico do Poder Judiciário. Além dos artigos, a revista traz também a publicação de votos selecionados pelas conselheiras e pelos conselheiros do CNJ, a partir dos critérios de relevância e repercussão social e jurídica. Nos brindam com muito prazer, nesta edição, a conselheira Candice Lavocá Galvão Jobim, o conselheiro Henrique Ávila, a conselheira Ivana Farina, o conselheiro Luiz Fernando Keppen, a conselheira Maria Tereza Willi Gomes, o conselheiro Mário Guerreiro, o conselheiro Rubem Mendonça Canuto e a conselheira Tânia Regina Silva Rezigel. Para os próximos volumes, a temática da revista seguirá cinco eixos definidos como prioritários no nosso plano de gestão: proteção de direitos humanos e do meio ambiente, garantia da segurança jurídica conducente à otimização do ambiente de negócios, combate à corrupção e ao crime organizado, incentivo ao acesso à justiça digital e o fortalecimento da vocação constitucional do Supremo Tribunal Federal. Ao publicar a revista, o CNJ se propõe a enfrentar o desafio de incentivar a produção e a divulgação do conhecimento sobre o Poder Judiciário, instrumentalizando o acesso a múltiplas visões e interpretações dos diversos atores do sistema de justiça. É somente com conhecimento que é possível aperfeiçoar a prestação da justiça e o acesso à justiça. Agradeço a todos os membros do Conselho Editorial pelo relevante trabalho na seleção dos artigos, parabenizo os autores aqui citados, os artigos e votos publicados, agradecendo-lhes por compartilhar conosco suas visões e conhecimentos. Parabenizo ainda a toda a equipe do Departamento de Pesquisas Judiciárias pelo excelentíssimo trabalho realizado na concretização da revista eletrônica CNJ. Convido a todos, as senhoras e senhores, a acessarem a revista, disponibilizada na página do Conselho Nacional de Justiça. Eu exibo aqui a Justiça na versão física, a revista, né? Uma revista extremamente densa, com, digamos assim, um espaçamento passível pela leitura dos jovens conselheiros e dos mais experimentados, e que também tem artigos
de uma beleza plástica jurídica muito interessante. Então, muito obrigado a todos pelo lançamento dessa revista exatamente na minha gestão. Muito obrigado e terminamos essa fase de solenidade. Por fim, faremos A Biblioteca Nacional Digital do Conselho Nacional de Justiça. A Biblioteca Digital leva o nome de um grande ministro do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, e que também vem a ser pai de um querido amigo que conviveu comigo no Superior Tribunal de Justiça. É a Biblioteca Digital Ministro Aldir Passarinho. E esse grande amigo do Superior Tribunal de Justiça aqui presente é o ministro Aldir Passarinho. Então, eu passo a palavra agora ao ministro Aldir Passarinho. Usará da palavra? Não. O ministro Aldir está aqui no nosso visor e, evidentemente, ministro Aldir, Vossa Excelência, eu tenho a palavra, mas Vossa Excelência tem a palavra ao momento que quiser. Eu conheço o temperamento de Vossa Excelência e eu vou tomar a palavra e depois, se Vossa Excelência quiser, eventualmente pode também fazê-lo. Eu queria saudar Vossa Excelência, ministro Aldir Passarinho Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, filho do nosso homenageado. Escolhemos com a voz do nosso órgão de fé, que é o nosso coração, o nome do vosso pai para a Biblioteca Digital do CNJ. Também quero me dirigir à sua mãe, professora Ilícia Iamoedo Guimarães Passarinho, esposa do ministro Aldir Passarinho. Quero também me dirigir à senhora Lúcia Eugênia Veloso Passarinho, psicóloga e nora do homenageado, que sempre esteve presente nas nossas comemorações lá no Superior Tribunal de Justiça. Senhora Natália Passarinho, jornalista, neta do homenageado, e senhora Clarice Passarinho, advogada, neta do homenageado. Então, verificamos aqui esse genoma excepcional da família Aldir Passarinho, que tem toda a nossa admiração e o nosso afeto. O Conselho Nacional de Justiça, hoje, ele lança a Biblioteca Digital Ministro Aldir Passarinho, com imensa honra para homenagear o eminente ministro, grande e notável jurista, conhecido por sua destreza na arte da escrita e por seu aguçado senso de justiça. Nascido em Floriano, no Piauí, em 21 de abril de 1921, o ministro Aldir Passarinho formou-se bacharel em Direito pela Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, atual Faculdade de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, UERJ, e na época de sua excelência era a UEG, Universidade do Estado da Guanabara, onde eu também iniciei os meus estudos. Após desempenhar vários cargos no Executivo, o ministro Aldir Passarinho ingressou na magistratura como juiz federal, nomeado em 14 de março de 67 como titular da 5ª Vara Federal do Estado da Guanabara. Foi diretor do Foro e corregedor da Seção Judiciária da Guanabara, integrou o Tribunal Regional Eleitoral do Estado da Guanabara no biênio 73 e 74. Tomou posse como membro do Conselho Deliberativo da Associação dos Magistrados Brasileiros e foi o primeiro vice-presidente da Associação dos Juízes Federais, a AJUF. Em 74, foi nomeado ministro do Tribunal Federal de Recurso, elegeu-se 2 vezes como membro do Conselho da Justiça Federal, como efetivo, e integrou o Tribunal Superior Eleitoral, onde ocupou o cargo de corregedor-geral da Justiça Eleitoral. Nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal por decreto 16 de agosto de 82 para a vaga decorrente da aposentadoria do ministro Firmino Ferreira Paz, o ministro Aldir Passarinho tomou posse no dia 2 de setembro. Eleito pelo Supremo Tribunal Federal, voltou a integrar o Tribunal Superior Eleitoral, do qual foi vice-presidente e depois presidente. Assumiu a presidência do Supremo Tribunal Federal em 1991,
tendo ali permanecido até a sua aposentadoria, por implemento da idade naquele mesmo ano. A trajetória do ministro Aldir Passarinho na magistratura foi marcada pelo rigor técnico-jurídico e pela notoriedade da sua atuação, coerente em todas as questões que lhe eram submetidas. No Supremo Tribunal Federal, exerceu com muita maestria a jurisdição constitucional. Foi fiel seguidor e defensor do Estado democrático de direito, da igualdade das liberdades e dos direitos fundamentais e, principalmente, já naquela época, da segurança jurídica. Destacou-se por suas análises e votos brilhantes, sempre expostos com firmeza e elegante. Para além da profícua atuação nos seus mais de 24 anos de magistratura, o ministro Aldir Passarinho também se destacou por sua vasta produção científica, por suas palestras e pelos seus grandes discursos proferidos. Eu também gostaria de destacar, antes de prosseguir, numa fala da biografia do ministro Aldir Passarinho, que ele muito se destacou como advogado, um homem já com avançada idade, sustentava ísdo, sustentava com uma rigidez intelectual ímpar na tribuna do Supremo Tribunal Federal, na tribuna do Superior Tribunal de Justiça, com uma memória que o transformava num verdadeiro pendrive humano, como eu falava para ele. Era um homem que tinha uma convivência feliz com todas as gerações e nos fazia atender aos seus conselhos dos anos vividos. O notável jurista faleceu em 29 de abril de 2014, aos 93 anos. Então, eu assisti o ministro Aldir Passarinho aos 90 anos fazer sustentações belíssimas, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto no Supremo Tribunal Federal. No Superior Tribunal de Justiça, principalmente, porque eu ainda não pertencia. Eu assistia como seu fã telespectador pela TV Justiça. Ele deixou um legado de serenidade, erudição, segurança, elevadíssimo conhecimento técnico-jurídico, ponderação e afabilidade, preciosas virtudes reunidas em um único homem, sem vaidade, um homem que pregava a simplicidade conquanto ser humano. Homem de família, casado com a queridíssima professora Dona Iese Amoedo Passarinho, uma pequena mulher, muito grande, uma mulher forte, à frente do seu tempo, está aqui presente, está tão bonita ainda, com seus cabelos brancos, está muito bonita, professor Iese. E também uma mulher à frente do seu tempo, como professora. E pai também do brilhante, querido amigo Aldir Passarinho Júnior, grande jurista, pertenceu comigo à comissão de jurisprudência, sempre tinha uma ponderação para que a jurisprudência fosse bem adstrita aos casos de referência, e eu tive essa honra de ombrear com ele essa participação no Tribunal da Cidadania. Sempre saía da sua boca, da sua pena, um aresto de alta criatividade no plano do direito privado e do direito público na Comissão de Jurisprudência. A biblioteca, hoje inaugurada, terá como responsabilidade engrandecer a memória do ministro Aldir Passarinho, renomado magistrado que sempre olhou de forma brilhante o passado e o futuro. A Biblioteca Digital Ministro Aldir Passarinho disponibilizará acesso público a um vasto acervo de relevantes conteúdos produzidos pelo Conselho, com as pesquisas e diagnósticos produzidos pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias, que servem de insumo para a criação e o aperfeiçoamento das políticas públicas judiciárias. Serão ali disponibilizados manuais, cartilhas, livros, artigos de doutrina relativos à atuação do CNJ, e a biblioteca promoverá acesso também à base dos atos normativos e de jurisprudência e da educação corporativa do Conselho.
A biblioteca será, portanto, uma importante ferramenta de gestão da informação do Conselho Nacional de Justiça, na medida em que promoverá a divulgação e a preservação digital do conhecimento produzido pelo CNJ. Razão pela qual eu convido a todos a acessarem a biblioteca digital do ministro Aldir Passarinho. Esse é o nome que leva a nossa biblioteca digital, que faz, de alguma forma, Aldir Passarinho Júnior, meu querido Aldirzinho, que faz, de alguma forma, superar, em relação ao seu pai, esse nome chamado saudade. Muito obrigado. Agradecemos os pronunciamentos e a presença... Senhor presidente, pela ordem. O ministro Aldir Passarinho Júnior gostaria de dar uma palavra. Eu também, senhor presidente, pela ordem. Tá certo. Tá bem, então depois Literalmente do filho... pela ordem. Mas é pela... Não, senhor, sabe que isso pode parecer irônico, mas dizem que certa feita, numa faculdade que não aferiu o aperfeiçoamento do professor, ele dava aula de prática forense, e aí então um aluno perguntou a ele: advogados do Brasil. Mas, na verdade, é para não atrapalhar a ordem de trabalho. Então, como o ministro Aldir Passarinho pediu a palavra, depois falará também essa família queridíssima do doutor Caputo, pela ordem dos advogados do Brasil. O ministro Aldir Passarinho Júnior e a nossa conselheira Candice Jobim também gostaria de dar uma palavra. Pois não, ministro Aldir? Presidente, sem querer impor qualquer pretensão de ultrapassar a ordem que Vossa Excelência dê o comando, e pedindo, então, vênia já antecipada ao doutor Caputo Bastos, querido amigo. Senhor presidente, ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, e em nome de quem eu cumprimento todas as autoridades que compõem a mesa, senhoras e senhores conselheiros do CNJ, membros do Ministério Público, advogados aqui tão bem representados pelo doutor Caputo Bastos, servidores da casa, senhoras e senhores. São poucas as palavras. Inicialmente, eu queria registrar em meu nome e no de mãe Iésis Passarinho e no de toda a minha família a imensa satisfação e o mais profundo agradecimento por essa homenagem carinhosa que ora se presta ao meu saudoso pai, presidido essa sessão, essa solenidade, esse conselho pelo eminente ministro Luiz Fux, por quem ele tinha tanta admiração e nutria uma grande amizade, apreço, assim como eu, e de tantas boas lembranças de parcerias e memoráveis julgamentos ainda ao tempo do Superior Tribunal de Justiça. Meu pai sempre foi um amante das letras e no convite para essa solenidade está destacado que ele era conhecido por sua destreza na arte da escrita. E isso é verdade. Desde a infância dele no Liceu Maranhense, ele aprendeu a arte da palavra com um severo, mas uma pessoa admirável, que era o professor de português e literatura do Liceu. E como advogado, como juiz federal, como ministro do Tribunal Federal de Recursos, do Superior Tribunal Eleitoral e, por fim, do Supremo Tribunal Federal, ele sempre teve uma preocupação constante para que as ideias e pensamentos suas se traduzissem em palavras muito claras, muito precisas, uma linha de pensamento que pudesse chegar ao jurisdicionado para evitar que, a partir de uma interpretação distorcida, se pudesse afastar daquela aplicação da justiça que era o ideal dele e que era o que ele pretendia naquele momento de prolação desses votos.
E, ao lado disso, ministro Fux, ele foi uma pessoa que admirava o novo, o moderno, e ele não se fechava nem resistia aos avanços tecnológicos. Ao contrário, ele absorvia esses avanços e estimulava, tanto na sua magistratura, como em seu gabinete, como na administração dos tribunais, e depois como advogado, já idoso, já mais avançado na idade, em que ele sempre procurou se cercar dessa modernidade. E essa biblioteca digital do CNJ, ela traduz tudo isso. Ela vai guardar a produção administrativa, jurídica, jurisprudencial e funcional do Conselho Nacional de Justiça, mas tudo na forma mais atual, por meio da digitalização dos dados. E assim ela vai permitir um acesso rápido, amplo e eficiente aos futuros usuários. Eu parabenizo, em nome da minha família e meu pessoal, a todas as senhoras e senhores conselheiros e a Vossa Excelência, como presidente, por mais essa iniciativa, assim como todas as anteriores que nós temos acompanhado ao longo da história do CNJ, só vem servindo para consolidar o Conselho Nacional de Justiça cada vez mais como uma instituição que efetivamente aprimore e vem aprimorando o Poder Judiciário. Com essas palavras, eu me despeço e agradeço do fundo do coração a todos e a Vossa Excelência, em particular, por essa homenagem que nós guardaremos para sempre. Muito obrigado. Eu agora concedo a palavra à conselheira Candice Jobim e depois ao representante da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Caputo. Obrigada, senhor presidente. Eu não poderia deixar passar esse momento. Hoje, meu coração se enche de alegria por participar dessa homenagem mais do que justa ao queridíssimo ministro Aldir Passarinho, queridíssimo e saudoso ministro, de quem tive a honra de privar da companhia e amizade, por quem nutro também a mais profunda admiração e respeito, assim como a toda a família, em especial a doutora Ieses Passarinho, por quem também tenho grande carinho, e eu, ministro Aldir Passarinho Júnior. Parabenizo, portanto, Vossa Excelência por essa iniciativa do lançamento dessa biblioteca digital. Parabenizo ainda mais pela escolha desse nome, mais do que importante, especial, realmente é uma justíssima homenagem. O ministro Aldir Passarinho foi uma personalidade e que merece todas as nossas homenagens. Eu gostaria, então, mais uma vez, de cumprimentar a doutora Ieses. É com muita alegria que eu lhe vejo aqui, doutora Ieses, tão bem, como sempre, e parabenizar o ministro Aldir Passarinho Júnior pelas palavras também tão lindas, assim como Vossa Excelência. Obrigada, ministro. Obrigado. Agora passo a palavra ao doutor Caputo Bastos, falará pela Ordem dos Advogados do Brasil. Eu agradeço, presidente, e falo com o coração tomado de emoção, pela alegria de poder participar de um momento como esse. Essa justiça homenagem que o CNJ faz ao saudosíssimo ministro Aldir Passarinho engrandece muito mais o Conselho. Qualquer homenagem a homens desta envergadura moral e intelectual são sempre muito bem-vindas. São sempre muito bem-vindas. Vossa Excelência fez uma síntese especialmente da brilhante carreira e dos inestimáveis serviços prestados no âmbito do Poder Judiciário pelo eminente ministro Aldir Passarinho. Mas eu queria frisar, como o senhor já também antecipou, a destacada atuação dele como advogado, principalmente depois que se aposentou do Supremo Tribunal Federal. A maior característica da atuação do ministro Aldir Passarinho na advocacia
não foi o seu notável conhecimento jurídico, a sua habilidade de dizer o direito ou de escrever suas peças jurídicas. O que mais inspirou jovens como eu, que puderam acompanhar ele, não só como estagiário, atuando perante o Supremo, mas depois como colega da advocacia, era a simplicidade, a generosidade, a simpatia. Essas características pessoais dele encantavam a todos. Era um homem de sorriso largo, de sempre uma palavra de incentivo, como o ministro Aldir Passarinho acabou de falar, era um homem que estava, inclusive, à frente do seu tempo, não se fechou, não se encastelou, não se enclausurou após a aposentadoria, ao contrário, viveu intensamente. E era muito interessante, porque, tirando nos ambientes das sessões de julgamento dos tribunais, invariavelmente a gente o via lado a lado com a doutora Ieses. Era um casal maravilhoso, que inspirou muitos de nós. Por isso que eu também, doutora Candice, fico muito feliz em rever a doutora Ieses. Como o ministro falou tão bem, e pelo visto também adepta da tecnologia, porque está aí há quase 2 horas esperando para ouvir essa justíssima homenagem que o CNJ faz ao seu saudoso marido. Então, senhor presidente, senhores conselheiros, eminente colega ministro Aldir Passarinho, doutor Ieses e demais familiares, em nome dos mais de 1.200.000 advogados, eu quero, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, aplaudir a felicíssima ideia que o Conselho Nacional de Justiça teve de colocar o nome da sua biblioteca virtual, o nome do ministro Aldir Passarinho, porque ele engrandece mais do que todos o próprio Conselho Nacional de Justiça. Eram essas, senhor presidente, senhores conselheiros, as palavras de parabéns e agradecimento que a Ordem gostaria de dirigir por tão bela e justa homenagem. Muito obrigado, senhor presidente. Agradecemos os pronunciamentos e as presenças dos familiares do homenageado, ministro Aldir Guimarães Passarinho Júnior, da senhora Ieses Passarinho, da senhora Lúcia Eugênia Veloso Passarinho, da senhora Natália Passarinho e da senhora Clarissa Passarinho. Senhoras e senhores, com a devida autorização, declaramos encerrada essa solenidade.